Olá, vamos dar início a mais uma videoaula do curso livre de extensão de Introdução ao Arduino, com ênfase em aplicações científicas e tecnológicas. Neste módulo e parte final do nosso curso, trago um exemplo de como se faz aquisição e tratamento de sinais. No caso, é um dispositivo que construí para o desenvolvimento dos projetos relacionados ao meu trabalho de mestrado, em que se faz o monitoramento da tensão e corrente elétrica instantânea e a conversão para a potência demandada instantânea. No caso, esse dispositivo foi adequado para a medição de grandes tensões e grandes correntes. Utilizarei aqui no curso para monitoramento de tensões e correntes, consequentemente de potência elétrica, mais convencionais, de aparelhos domésticos. Descrevendo o dispositivo. Então eu tenho aqui dois transformadores. Utilizo dois transformadores porque no caso do meu mestrado, o trabalho foi monitoramento de tensão trifásica e utilizei o método dos 2 watímetros. Não vou me alongar aqui, por ser um curso introdutório, mas se baseia principalmente, o fundamento principal da metodologia dos 2 watímetros é que, para monitoramento da potência, basta determinar a potência em 2 fases com uma linha comum, e essa potência se faz uma série de manipulações matemáticas, se consegue a potência total do sistema trifásico, monitorando a tensão e corrente em apenas 2 fases. Não há necessidade de se monitorar as 3 fases. No caso do dispositivo, eu tenho 2 transformadores. Esses transformadores derrubam 20 vezes a tensão. Então, no caso, uma tensão de 110 volts será reduzida para 5 volts, que é a entrada do Arduino. Como o dispositivo foi desenvolvido para tensões maiores, há ainda sistemas que abaixam mais a tensão por meio de resistores. Então a tensão entra nesse transformador, nesses pontos de entrada, ela é derrubada 20 vezes pelo transformador, a saída é em torno de 5 volts e essa tensão é retificada numa ponte retificadora e reduzida ainda um pouco mais para garantir a entrada numa das entradas analógicas do Arduino. Lembrem-se, o Arduino admite no máximo 5 volts, mas os 5 volts é a tensão limite. É muito arriscado trabalhar nessa tensão limite. Por isso, por meio do circuito, não vou me alongar também, mas essa tensão é retificada e ainda derrubada um pouco mais para entrar em torno de 3 volts no Arduino. Obviamente, o sistema foi calibrado, existem constantes de calibração que foram obtidas pelo mesmo procedimento, ou procedimento similar ao caso que fizemos no caso do potenciômetro, ao que fizemos no caso do potenciômetro, em que calibramos aquele potenciômetro para os valores lidos corresponderem às tensões de entrada. Para a captura da tensão, utilizarei uma extensão, então uma extensão como essa, outro plug vai na tomada, e aqui ligarei, em 2 pontos dele, ligarei a tomada da tensão, que é feita por meio de garras jacaré e pinos banana, já estudamos no curso, né? Quando utilizamos o multímetro. Então, esse cabo, um dos lados tem o pino banana e o outro garra jacaré. Então vai aqui a garra jacaré no sistema e a outra ponta vai na extensão. Só para mostrar a ligação aqui. Da mesma forma, o outro ponto vai aqui e vai na extensão.
Para monitoramento da corrente que passa, que eu estou alimentando os aparelhos, no caso serão ligados aqui, utilizarei ventilador e aquecedor para monitoramento dessa corrente, tensão e consequente cálculo da potência instantânea. Utilizarei, para a corrente, é utilizado um sensor de efeito Hall. É um sensor de passagem, ele mede a corrente por passagem por meio de condutores. Então é tipo esse daqui, funciona basicamente como um alicate amperímetro. Isso daqui vai em um dos fios, ele só funciona por depender da inversão constante da corrente, ele só funciona para a corrente alternada, não é adequado para a corrente contínua. Em corrente contínua se utiliza outros tipos de sensores de corrente. Então, esse é um corrente. Não conseguiremos grande precisão, porque, conforme falei, esse é um sensor de corrente adequado para correntes acima de 10 amperes até 50 amperes. Ele foi calibrado, mas ele foi calibrado numa faixa de uso da ordem de 35 amperes. Aqui utilizaremos correntes de 1, 2 amperes. Então a imprecisão será bastante grande, porque não estaremos trabalhando na faixa central de calibragem do sensor. Então essa é a montagem do sensor. Os sinais de corrente entram do sensor aqui, são tratados convenientemente, de acordo com a especificação do sensor. Esse sinal é condicionado, chama-se condicionamento de sinais, assim como o da tensão. Os sinais de corrente são condicionados para serem lidos nas entradas analógicas do Arduino. Conforme falamos, a tensão máxima é de 5 volts e a corrente máxima também é bastante limitada. Então, entrando na placa, aí é feito o processamento por meio de um programa que será mostrado, e aí o sinal é adquirido e é mostrado no monitor serial em tempo real. E podemos também estimar o consumo. Como temos a potência, podemos estimar o consumo em kWh, que é o método de leitura da Eletropaulo de cobrança das contas de energia elétrica. O programa desenvolvido utiliza a biblioteca EmonLib-H. Você deve carregá-la para o seu computador. E aí tem aqui a instância de monitoramento do sensor de correntes. Daqui já é uma função da biblioteca Emon1, que significa corrente 1 e corrente 2. Mantive aqui a corrente 2, apesar que não utilizaremos. Conforme falei, analisaremos um sistema monofásico. Uma tomada normal, uma tensão normal dos 110 volts da sua casa. Aí temos aqui a declaração das variáveis, da tensão, do valor lido da tensão, que é o valor lido na entrada analógica 3. Temos a tensão elétrica 1 convertida para volts, tensão elétrica 1 convertida para volts. Temos a declaração da potência e da declaração do consumo de energia elétrica no período de 1 hora. É uma estimativa porque o monitoramento da potência é feito em tempo real instantaneamente. Aí declara os intervalos de medição em unidades de tempo. Aí na função setup temos a velocidade da porta serial para impressão, para mostrar os dados no monitor do computador. E aqui é uma programação da EmonLib-H, também é feito um fator de correção. Esse fator de correção foi determinado experimentalmente, medindo e associando os valores lidos à real corrente elétrica medida. Aí temos a função IRMS, essa biblioteca EmonLib-H, ela determina a corrente medida num número determinado que você mesmo determina, o analista mesmo determina, o número de ciclos. Estamos falando em corrente alternada, então a corrente da nossa rede elétrica,
ela possui uma frequência de 60 Hz, ou 60 ciclos por segundo. Por que deve ser feito isso? Que se eu medir a corrente elétrica instantaneamente, eu estarei medindo em pontos entre um mínimo negativo e um máximo positivo. Não estarei medindo a corrente efetiva, que é chamada corrente RMS. É a corrente alternada que é relacionada, que se equipara a uma corrente se fosse contínua. Isso, essa biblioteca, EmonLib-H, que nos faz todo esse cálculo. Única coisa que programamos é o tempo, 60 ciclos, o número de ciclos que queremos medir. Podemos medir 20, 30 ou mais de 60, não tem problema. E ele tira a média da corrente nesses 60 ciclos. Corrente efetiva, corrente eficaz. E aí aqui foi determinado 60 ciclos, é um número bom para uma aplicação doméstica, que você não precisa de uma taxa de aquisição muito grande. Aqui é a leitura valor lido, que é o valor da tensão lido, chama-se valor lido 3, né? E o valor lido 3 é feito uma calibragem. Mais uma vez, foi feito dispositivos transformadores, todo o dispositivo de aquisição da tensão, e foi feita uma calibração para relacionar o valor lido, estão aqui as constantes de transformação, foi feita uma fórmula, então a tensão elétrica, no nosso caso aqui, que é a tensão elétrica 1, para valores lidos entre 3 valores lidos menores ou iguais a 345, ele relaciona a fórmula utilizada, essa daqui, valor lido 3 mais vezes uma constante, mais uma outra constante, vezes um valor mais um outro valor. O produto é somado. Nesse caso é multiplicado por um valor e subtraído um valor constante. E aí se faz a conversão, conseguimos efetivamente a tensão elétrica para os dois casos. Por quê? Porque a curva de calibração foi descontínua. Foi obtida essa função para valores menores que esse e essa função para valores maiores que esse, por meio do mesmo procedimento que fizemos, ou muito análogo ao caso do potenciômetro, para relacionar os valores lidos com a tensão. Vocês podem voltar lá, ver a tabela que eu produzi no Excel e a função, tudo que foi desenvolvida. Para quem não observou muito aquele experimento, ele foi mais como um desafio e não como uma atividade obrigatória do curso. Então, vocês podem acessar e verificar isso. E aí, por meio disso, consegue a potência, é o produto da corrente pela tensão elétrica, que é a corrente no canal 1, aquela é o primeiro sensor, não utilizaremos os dois, pela rede ser monofásica, multiplicada pela tensão elétrica já convertida. Aí se obtém a potência. O consumo é o consumo estimado em kWh, por isso que eu faço a divisão por 1000, a potência por 1000, que a potência é joules por segundo, então no caso aqui para converter para quilowatt, né, precisa ser dividido por 1000, que aqui está em watt. Então divido por 1000 para obter o quilowatt. E hora é multiplicado por 1 hora. Então em 1 hora os equipamentos ligados gerarão um consumo determinado em kWh. E aí tudo isso é mostrado no monitor serial. Só detalhando, o primeiro valor será a corrente, o segundo valor tensão elétrica, o terceiro valor potência e o quarto valor na tabela que veremos no serial monitor será o consumo estimado. E aí temos aqui um delay de 500 milissegundos. Vou até aumentar um pouquinho isso daqui, 1000, aqui é 1000, né? Depois eu dou uma acertada no programa antes de colocar os comentários, né? Dou uma acertada nos comentários antes de colocar lá na página do nosso módulo. Isso daqui foi feito, eu peguei o programa do meu mestrado, que eu desenvolvi, tinha muito mais parâmetros aqui, né? Como eu falei, a gente monitorou corrente tensão trifásica, então alimentação trifásica, então tinha muito mais parâmetros aqui para calcular. Eu reduzi, dei uma simplificada na forma. Então está aqui,
Vou partir aqui, por enquanto, o sensor está no cabo, sensor de não invasivo de corrente, por efeito Hall, está naquele cabo, e a única coisa que eu tenho alimentado é o computador. Então, vou aqui, ferramentas, monitor serial. Então, eu tenho aqui o primeiro valor é a corrente, vejam que o computador, a corrente demandada é muito baixo. A tensão seria 110, 117, está bem precisa, aqui está dentro dos parâmetros, né? E aqui é o produto, a potência demandada em watt pelo meu computador, é a única coisa que está ligada. Inclusive eu vou desligar o computador e vou ligar aparelhos mais potentes. A tela vai ficar até um pouquinho, porque ele entra naquele modo de economia de energia, vai ficar um pouquinho escura a tela. E esse último aqui é o intervalo, cada medição, né? Desde que eu comecei, 39, 40 mil o quê? Milissegundos, ou seja, 40 segundos. Esse aqui é o tempo decorrido em milissegundos por aquela função time millis. Então eu vou iniciar os testes, ficarei aqui somente com o monitor, não tem sentido, o dispositivo de aquisição está daquela forma que eu mostrei anteriormente, né? Aqui faremos somente uma análise no monitor serial com os diferentes equipamentos. Narrarei os equipamentos que eu estiver ligando e nós vamos monitorando o sistema aqui. Ficou um pouquinho escura a tela, mas acredito que dê para visualizar. E vou ligar um ventilador desses domésticos. É praticamente o mesmo consumo do computador. Vou ligar agora um ferro de solda. Um ferro de solda de 25 watts. Só que ele é 220 e vai estar ligando em 110. É só para um experimento. Aí está, com o ferro de solda ligado. Subiu um pouquinho. Em torno de 45 watts, 40 watts, né? Que soltando o ferro de solda cai um pouco, né? O ventilador 35 watts. Estou falando remetendo à terceira coluna. O consumo em kWh é praticamente insignificante em termos de kWh. Se multiplicar por várias horas, vamos conseguir um consumo maior, vai se obter um consumo maior. Deixarei o ventilador, que foi o equipamento de mais potência, e vou ligar um aquecedor. Notem que com o aquecedor ligado, juntamente com o ventilador, a corrente já saltou para próximo de 10 amperes. É uma corrente bastante grande e o consumo foi a 1000 watts. Em torno de 1000 watts é o consumo do aquecedor. Consumo de 1000 watts é o consumo do aquecedor. Então tá aí, saltou bastante o consumo. Se eu desligo o ventilador, é praticamente nada, né? Desligando o ventilador, o maior consumo é realmente do aquecedor de ar. Em torno de 1000 watts. E aí o consumo em kWh já vai para 1 kWh. É bastante. 1 kWh já é bastante significativo, porque imagine, em 8 horas já vai dar 8 kWh. E já impacta significativamente numa conta de energia elétrica, em torno de R$10. Então, um dia de um aquecedor ligado aí no inverno impactará em aproximadamente, é óbvio, depende da tarifa, da faixa de tarifa, mas em torno de R$10 na conta, porque significará um consumo de 10 kWh se ficar durante 10 horas. Aqui é o consumo estimado em 1 hora, próximo de 1 kWh. Estou falando aqui nessa tensão. Então aqui é consumo em kWh, aqui é a corrente elétrica monitorada, a tensão elétrica monitorada, a potência elétrica calculada, foi utilizada uma função, sem falar nas outras funções que foram utilizadas para a correção, para a conversão do valor lido em corrente e tensão, respectivamente. Temos aqui a
potência instantânea do equipamento em tempo real e aqui o consumo estimado em kWh, nessa última coluna, conforme já falamos, o tempo decorrido. No caso aqui em milissegundos, em torno de 400 segundos. Desativando o aparelho, instantaneamente cai bastante a corrente, a tensão permanece, é óbvio, né? E a potência consumida volta a praticamente zero, né? Para dúvidas, discussões, troca de informações e aprendizagem colaborativa sobre o conteúdo ministrado nesta aula, utilize o fórum, disponível no ambiente virtual do curso no Moodle. Até a próxima e bom estudo a todos!